A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um testemunho impactante, aleluia, no nosso canal Pastor Bruno, ministério, nossa igreja é Templo do Senhor, se encontra aqui no Bela Vista, em Guarulhos. Que Deus nos abençoe, tenham todos aí uma excelente noite, uma excelente tarde, uma excelente manhã, sempre na presença de Deus, amém? Antes de começar a gravar este lindo testemunho, que aliás é muito forte e vai alcançar a tua vida, aonde você estiver, aleluia, eu preciso que você dê muitos likes, eu preciso que você se inscreva no canal, que você compartilhe com o máximo de pessoas, de conhecidos. Se você compartilhar com um contato seu, e esse contato compartilhar com outro, a palavra de Deus, ela vai chegar longe. Amém, meus irmãos? Nos dê essa força, nos ajude, porque é para a glória de Deus. Amém? Nós gravávamos de quarta-feira. A partir de hoje, vai ser todos os sábados, eu vou estar postando vídeos, testemunhos. Vai ser aos sábados que é melhor. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, por isso que paramos de gravar, mas estamos retornando no dia de hoje, e já com um grande amigo, um grande conhecido de longas datas, um homem de Deus, amém? Ele vai se apresentar para vocês e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, meu irmão? A paz do Senhor. Amém. Paz do Jesus, meu pastor. Estamos aqui para falar o que Deus fez, né? Amém. O que Deus não fez não vai resolver nada. E eu quero dizer para você que vai ouvir esse testemunho, quero te falar que Deus é real, o inferno também é real, o mundo espiritual é real. A gente muitas vezes está na igreja e só crê no que se apoupa. Mas não, existe um mundo espiritual que é real. E eu quero te dizer que tem situações que não tem cura, é só a palavra. Verdade. Tem situações que é só a palavra. E o que eu vou falar hoje sobre o testemunho, vai ser o meu testemunho. É algo assim que eu já não falo muito, porque isso foi mais no começo da minha conversão. Sim. E chegou um determinado tempo, o Senhor falou, agora tudo se fez novo. E a palavra ela foi se renovando. Então a palavra hoje, quando eu estou em algum ministério, é de acordo com a necessidade do ambiente. Então, nem todo mundo vai ter a mesma necessidade que eu tive naquela época. Sim. Mas muitas famílias ainda choram assolada pelo espírito da maldição da droga. Eu passei por esse vale e eu sempre friso algo, que todo pastor, todos os escolhidos, têm que ter passado. Não é um passado de glória, não. A glória é para Deus, a glória é de Deus. Sim. E todos nós somos um ex-cadeieiro, um ex-viciado, um ex-ladrão, um ex-traficante. Se não tiver um ex, então nada se fez novo. Se eu tiver nascido aí empinando pipa no ventilador, vivendo em terraço, e não tiver vindo de lugar nenhum, eu não vou te direcionar para lugar nenhum. Então, para mim saber para onde eu estou indo, eu tive que passar pela servidão do Egito, para mim poder saber que as coisas têm direção na nossa vida. Verdade. E o que não passou, não tem o que passar. Ele vai falar o quê? Por exemplo, uma pessoa que nunca usou droga, vai falar o quê sobre uma brisa? Não vai ter comentário. Não tem diálogo. Então nós viemos de uma cura espiritual, pastor. Uma cura espiritual. E o seu nome, pastor? Eu sou o Perdoe, pastor nós Adelson. esquecemos de Eu sou o pastor apresentar. Adelson, Adelson Tomás. E a gente vem de uma cura espiritual. Se não foi curado, você não tem um antídoto. Verdade. Por exemplo, o veneno da cobra, ela serve para fazer o soro. Sim. Então, hoje nós somos, através da palavra de Deus, o soro para os doentes. Verdade. Através do sangue de Jesus, nós somos o soro para os aflitos. E hoje nós temos a autoridade de chegar na Cracolândia, chegar em um viciado e falar, olha, eu já fiz isso. Verdade. E com a autoridade do Espírito Santo. Pastor, o Senhor tem poder? Não, eu não tenho poder, eu tenho unção do alto. Glória a Deus. Então eu só vou falar dentro da direção de Deus, eu não vou sair
falando de qualquer maneira. Sim, sim. Mas já aconteceu de eu estar dentro de um Uber e parar, falar pro Uber, para, que nem o João Kleber, para poder passar algo para alguém, eu passo. E se Deus mandar, se Deus, eu obedeço. Amém. Deus mandou, É eu muito obedeço. importante. Não, É. Deus mandou, É eu muito obedeço. Aliás, os hebreus, eles ficavam naquela decadência de caía, ficava de pé, caía, ficava de pé por causa da desobediência. Não é verdade, pastor? O que a gente traz hoje da palavra fé? A fé do homem, ela oscila. Sim. A fé do homem, ela oscila. Sim. Tem dia que eu estou com a fé a 200 metros do chão e tem dia que a minha fé não passa do nível do chão. Verdade. Mas em tudo eu dou graça. Glória. Por quê? Porque quando a necessidade, a prova vem, é para mim correr para os pés do Senhor. É isso mesmo. Corre para os pés do Senhor. Agora, eu quero somente frisar, se Deus ele chama uma pessoa, liberta a pessoa e não tem mais novidade. O evangelho seria um fracasso. Verdade, sim. São as lutas que edificam, aleluia, o templo do Senhor. São as lutas que edificam a morada do Espírito Santo. É verdade. Então, todos vocês que estão entrando no caminho ou vão passar pelo caminho, porque a palavra de Deus diz assim, que todos verão e ouvirão a palavra do Senhor. Então, todos vocês que vão viver essa experiência, vocês vão ter altos e baixos. Mas em tudo, dai graças. Aleluia. Em tudo. Em tudo. Então, significa que a obra ela é do Senhor Jesus e perfeito é o Senhor Jesus. O pecado eu fui concebido. Mas eu não estou falando com isso que nós somos obrigados a viver em pecado e se esconder atrás da nossa geração. Não. Sim. Nós somos perdoados por Cristo, mas não podemos viver caído. Não podemos. É fora de cogitação. Sim. Entendi. Vocês viram aí um pouquinho do que o pastor falou? Não é fácil. Uma vida com Cristo, uma vida com Deus, você negar a si mesmo, né? Negar os desejos da sua carne, não é fácil. Mas eu vou dizer para você que vale a pena. Lá na frente, agora nós não entendemos. Às vezes você pode começar a servir a Deus e não entender, né? O porquê você tem que largar tudo, você tem que deixar tudo e servir a Deus. Mas lá na frente você vai Vale a pena. Vai dizer, valeu a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E realmente esse louvor vale a pena. Amém, meus irmãos? Mas enfim, pastor, na sua vida, no início da sua vida, pequenininho ainda, o senhor já era cristão, sua família, sua mãe, como é que foi o início da sua vida? Deus escolhe as coisas loucas para confundir a sábia. Hoje eu tenho uma irmã que serve ao Senhor. Sim. Uma denominação e eu sempre... o Senhor ele me chamou com uma questão. Quando ele me chamou, ele anulou a placa. Sim. Então, se o ministério não estiver correspondendo, Deus vai trocar a liderança. Sim. Mas o Senhor ele anulou a placa. Todo o ministério é de Jesus. Amém. Concordo. Toda a autoridade é de Deus. Então, quando a autoridade ela não está correspondendo, a mão de Deus se move e aquilo ele vai sofrer, né, um dano ali. Sim. E a gente vê isso na Bíblia. Sim. Na palavra. Então eu não tenho placa. Eu tenho o nome do meu ministério, mas eu prefiro exercer o trabalho em comum concordância. Sim. E a minha família até hoje só tem uma cristã. E os demais dizem que tem fé, mas sem obra, a fé sem obra é morta. Mas nós estamos aí orando pela vida de cada um. E eu creio que a promessa se cumpre. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Amém. Vou contar um pouquinho do que se passou comigo. Sim. Eu perdi muito. Perdi. Para as drogas não tem ganho, só perca. Né? E a primeira coisa que você perde é o prestígio, o caráter, os privilégios, crédito. Quantos anos o senhor entrou na droga? 21. Com 21 anos? Aos 21, eu fui burro. Até os 21 eu era idôneo, limpo. Sim. Depois dos 21, eu me lembro que eu me casei aos 21. Sim. E uma consequência assim de um casamento é dívida. Certo. E eu ali nas dívidas,
Eu estava trabalhando à noite, no serviço noturno, mas a preocupação. Então, quando chegava de dia, eu ficava fazendo conta. Eita, Ó, o homem Jesus. sem Deus, o homem sem Deus, ele vai virar um contador, mas não um matemático. Sim. O matemático, ele sabe a fórmula, né? O contador não, ele vai ficar contando e errando. Contando e errando o cálculo. E eu ficava o dia inteiro fazendo conta. Meu Deus. E o que a gente vê nessas contas é que sem Jesus não tem resultado. Não tem resultado. Então, quando a gente tenta se sobressair por nós mesmos, tem resultado. E existe uma diferença no cristão, tem o chamado e o escolhido. Sim. O problema é que todo mundo diz que é escolhido. Não, pastor, tem o chamado que eu escolhi. Não é. A gente vê que os profetas de Israel era um profeta para pregar para uma nação. Verdade. Um profeta para uma tribo, e uma tribo tinha muitas pessoas. Sim. Né? Uma tribo seria equivalente a um município de Guarulhos, vamos falar assim. Sim. E eles julgavam sobre o povo. Hoje nós não temos assim a mesma autoridade daquela época, né, dos hebreus, dos judeus, do julgamento. Mas a Bíblia ela também nos relata que o justo julgará sobre os mortos. Sabe o que eu quero dizer? Você só tem vida se estiver na presença. É verdade. Se não estiver na presença, para Deus você está morto. É verdade. Ou tem a vida, que é Jesus, ou está morto. É verdade. Agora, o que eu quero dizer, que aos 21 anos, eu fazendo as contas, voltando, Sim. certo dia, o diabo ele sabe do seu dia a dia. Uma coisa que o diabo ele é especialista, ele te rodeia, Sim. ele te sonda, Exato. e ele sempre vai entrar no seu ponto fraco. Exatamente. O diabo não vai entrar, ele não vai bater de frente com você, ele vai te cercar, e ele vai saber, ele vai desestruturando você, e ele vai entrar no ponto fraco. E o que é que ocorreu? Uma noite eu trabalhando, me chega um personagem, Eita. não sei, hoje eu nunca mais ouvi. Sim. Que a última vez que eu fiquei sabendo, ele também, muitos anos, ele estava numa situação ruim. Eu peço a Deus que esteja vivo e chegue na presença. Amém. Né? Porque se não estiver na presença também não tem como estar vivo. Sim. E o diabo fez uma oferta para mim através da boca daquele homem. Meu Deus. Já fumou pedra? Logo de início, pastor. Já falou assim? Já fumou pedra? Já fui direto no poço. Meu Deus. E eu dei risada, falei, eu já fumei cigarro, fumo de corda, mas fumar pedra? Como é que fuma pedra, rapaz? Tá doido? Não, o senhor não entendeu a... Não, sim, não conhecia. Eu não entendia sobre o assunto. E ele falou assim, pedra, você dá um trago, parece que você está vivendo um momento de êxtase, um momento particular, o negócio dá um tesão. Ele falou, bem assim, é um tesão muito grande. Sim. E quando ele falou isso, eu falei, mas pedra não queima. Ele falou, a que eu tenho queima. Meu O diabo. Aí ele me falou algo, o diabo ele comprou, eu era novo. Sim. E eu gostava de carro, moto, velocidade, né? O jovem tem essa queda, né? Essa euforia. O brasileiro tem essa paixão, né, por carro. O mundo, né? O mundo veio que o automóvel dominou o mundo. E o que foi que eu fiz? Ele falou assim, você vai de 0 a 100 em 5 segundos. Meu Deus. Quando ele falou isso, eu tinha uma moto na época, uma moto ETzinha, e eu vi o contagiro da moto, né? Sim. Girava muito, mas para mim chegar de 0 a 100 tinha que esticar, né? Sim. E ele falou 5 segundos. Quando ele falou isso, ele entrou naquilo que me chamava a atenção, velocidade. Velocidade. Tá vendo como o inimigo... Então, o diabo ele conhece. Eu quero te falar algo. O diabo sabe por onde ele vai te quebrar. Meu Deus. E ali, pastor, ele falou aquilo e eu fiquei a noite inteira. Olha, eu não sabia o que era demônio. Mas o demônio ficou a noite inteira. O diabo ele usa uma artimanha. Ele lança um dardo. O dardo entra na sua cabeça e você toma propriedade por não conhecer. Exato. Por não saber que ele está agindo. Sim. Aí ele fala assim, você toma propriedade do pensamento. Ele lança e você abraça. Você fala, esse pensamento é meu. E eu fiquei naquilo ali, né? Meu Jesus. A noite inteira. Ele falava de 0 a 100 em 5 segundos. De 0 a 100 em 5 segundos. E aquilo, essa frase, ela criou uma semente maligna. O que aconteceu? Acaba a noite, esse camarada está lá no vestiário,
eu vou com as minhas próprias pernas e falo, e aí, camarada, não vou falar o nome? Sim, sim. Vamos pôr um codinome. Falei, e aí, José? Ele olhou para mim e fala, eu falei, eu quero ir de 0 a 100 em 5 segundos. Meu Deus, Com a minha própria pastor. boca, eu quis ir de 0 a 100 em 5 segundos. Meu Deus. Demorou, tô indo para lá. Entrou no laço, o senhor mesmo. Eu pulei no laço do passarinheiro. Eu estava fora, Né? uma tentação me veio e eu fui com as minhas próprias pernas dentro do vestiário. Era um vestiário longo, era uma transportadora. Sim. Trabalhavam muitas pessoas ali de dia e de noite, era uma virada de plantão, de turno. E eu mesmo fui e falei, eu quero ir de 0 a 100, José, eu quero ir de 0 a 100 em 5 segundos. Ele falou, demorou. Então, ou seja, foi laçado. Meu Deus. Eu quero dizer para você que usa droga ou que está aí pensando que você domina a droga, eu fui numa curiosidade. Escute, igreja, preste E atenção. me custou 26 anos da minha vida. Olha aí. Não foi 26 dias, foram 26 anos, pastor. 26 anos. 26 anos. E nesses 26 anos, só perca. Só perca. Meu Jesus. Se eu for para mim contar tudo aqui, é tempo longo, mas só foi perca. O casamento já foi embora. Eu tinha um Fiat, na época 147, mas era um Rally. Sim, na época. Foi embora. E outros pertences. Começou a perder tudo, pastor. Começou a afundar, né? Eu lembro que em Rua, chegou a morar na rua? 94, Chegou a morar na rua? Morei na rua. Porque o crack é devastador. O crack Hoje eu posso falar assim, o crack é a maior fábrica de mendigo. devastador. Ele produz em massa, é uma produção muito grande. Meu E Deus. cresce rápido. Eu sei que eu fui ali para um laboratório onde estava produzindo. Eu fui para o laboratório. Meu Deus. Subterrâneo, debaixo do morro. Tinha um morro, um eucalipau. Sim. Ele era embaixo do morro. Meu Deus. Acima de qualquer suspeita. Para entrar lá tinha que ter uma senha. E aí o rapaz falou a senha e eu não sabia. Vocês estão disputando isso, irmãos? Eu entrei. Quando eu entrei, que ele falou a senha, tinha um monte de pessoas andando para um lado e para o outro. Aquela fumaça. Fábrica de crack. O início. Início Entrei da- no laboratório. Meu Deus. Só que eu não sabia. Ali ele colocou uma pedra para mim, era um gosto de alumínio. Só viu gosto de alumínio. Sim. Eu falei, deu alguma coisa? Eu falei, não. Deu alguma coisa? Não. Daqui a pouco eu não precisei falar mais nada. Fui extasiando. Sim. E quando eu falei assim, põe mais uma, ele falou, a partir de agora é R$5. Olha aí, ó. Tá vendo? A partir de agora. Então, enquanto eu não pedi, era de graça. Mas demorou um tempo, né? Aí quando eu apelei, falei, meu, por favor, põe mais uma aí. Ele falou, ele não te avisou como que funciona? Eu falei, não. Ele falou, a gente dá o brinde, Olha, a gente dá o brinde, mas depois, se você, enquanto você não pedir, a gente fortalece. Mas depois que você pede, é vendido. É R$5. Eu falei, não tem problema não, dinheiro não é problema não, põe aí, depois eu pago. E afundei. meu Jesus. Era terça-feira, eu saí de lá sexta-feira. Já na primeira pancada. Meu Deus, pastor. Primeira Na pancada. primeira. Primeira balada que eu fui da pedra, já entrei, já caí dentro do lodo. Chegou terça, saiu sexta. Primeira balada que eu fui do crack. Meu Deus. Afundei, mergulhei eu vesti uma armadura e mergulhei na lama. Sim. Impossível ter volta. Eu me lembro que em 94, o Brasil estava, os fogos, né, do Brasil Sim. sendo estourado, e eu olhando pela fechadura, sozinho, dentro de casa. Meu Deus. A mulher já tinha ido embora, e eu sozinho, olhando, aquele pânico, já estava na famosa noia, Sim. estava cercado, e aqueles fogos me colocando em choque, e foram 26 anos. Passado esse tempo, voltei para Bela Vista, Certo. e voltando para Bela Vista, a convivência, a gente pensa assim, os outros são ruins, ninguém entende o noia. Não é, o noia ele não tem doutrina, não tem hora, não tem disciplina, ele quer usar de dia, Ele de perde noite. tudo, perde o caráter. Ele incomoda, Caráter. os que vão trabalhar, abre o portão, fecha o portão, É. abre o portão. E o meu quintal, tinha 3 casas, virou a cidade fantasma, eu fiquei sozinho no quintal. Foi todo mundo embora. Não aguentou a... Meu E Deus. ali eu passei um processo feio. E aí arrumar o dinheiro aonde, pastor? Que não tinha mais. Não tinha mais trabalho, não tinha mais... E aí? Aí começa a aprontar. É. Só que apronta, e no começo começa a aprontar e tudo vai dando certo. Por quê?
Porque você não está destacado ainda na ratoeira. Isso, você ainda... Ainda você vai, pega o queijo, ainda ninguém está vendo que você já está ali com mau costume. Então, depois que começa a vir as ratoeiras para você cair, os laços, eu passei por chacina, não fui baleado, mas uma voz falava assim, sai. Né? Agora, sabe o que é o interessante? Sim. Que quando eu tinha 16 anos, eu conheci uma namoradinha ali de Picanço, eu arrumei um trabalho registrado. E desse serviço, eu fui ali e a mãe dela, tudo um projeto. Deus, ele projeta tudo. Ó, eu arrumei um trabalho, arrumei a namoradinha, ela me arrumou esse trabalho. Então Deus tinha um caminho diferente. Exatamente. E eu não fiquei com ela, evidentemente, mas eu conheci o ministério. E eu fui para o batismo, fui assistir o batismo. Olha aí. E quando eu cheguei no batismo, eu vou falar algo assim, a palavra de Deus diz, vinde como estáis. Exato. E tem uma parte que fala, quem crê e for batizado será salvo. Então, irmão, se a pessoa é batizada, não cabe a nós falar o caminho que ela fez. Sim. A não ser que ela se declare mesmo que é inimiga de Deus, né? Que já não quer mais nada com a boca dela e os anjos digam amém. Porque na realidade o ministério celestial, o inferno e o céu era um termo só. A Bíblia nos leva a esse entendimento. E o interessante é que eu caí nessa lascívia, mas eu fui um dia visitar um batismo e chegando lá o irmão olhou para mim e falou assim, se você morrer agora você vai para o inferno. Eita. Foi a maneira que Deus entrou e eu fui batizado, eu me batizei na hora. Na hora. Na hora, eu falei, não, eu não quero ir para o inferno não. Aí, ó. Mas eu não sabia que eu ia passar pelo inferno. Só que eu quero dizer algo, o batismo, ele não é para a morte, o batismo é para a vida, você é ressuscitado pelas águas. E o que acontece? O que chama a atenção é o trabalhar de Deus. Pelo selo que eu trazia, eu fui poupado muitas vezes. Eu imagino. Muitos riscos de 26 morte. anos? Muito risco. Eu acho que eu corri mais risco de morte do que até mesmo a porção, de tanta porção que eu usei. Sim. Mas acho que foi maior os riscos, porque eu estava usando aqui, alguém estava planejando ali. Exatamente. Vários projetos para me pegar. Eu andava na rua, teve um tempo que eu comecei a ouvir voz, não entra nessa rua, não entra naquela, eu comecei a ser guiado. Olha aí, ó. E certa feita eu cheguei em casa, eu tinha que passar pela viela. Sim. E a voz falou, vai por baixo. E eu resolvi acreditar naquela voz. Eu falei, se você estiver me enganando, vai por baixo. Você não perde. E quando eu fui por baixo, que eu chego em casa, assim que eu vou abrir o portão, o rapaz fala, olha, eu não sei se você tem Deus ou o diabo. Eu falei, por quê? Ele falou, olha pra viela. Eu vi uma pessoa de preto, ele falou, o cara tá te esperando lá com um revólver na mão. Meu Deus. Ele ia te matar na viela. Olha eu falei, isso. então fala pra ele passar um pano que eu vou usar agora. Desacreditado, o amor pela vida vai embora. Não queria saber mais de nada, pastor. Vai embora. Já tava... Chega um tempo. A depressão do crack, ela faz a gente perder o amor próprio. É por isso que o diabo ele não vai investir em um pecado novo. Se você tropeçar, você vai voltar à velha prática. Por quê? Você vai perder o amor. Exatamente. Então eu passei por esses vales e quando chega um certo dia, eu arrumei uma pessoa, né? Sim. Preparação. Hoje eu sou casado com ela. Eita glória! Aliás, eles estão aqui atrás. Até deram uma fugidinha aqui dos bastidores para não fazer barulho. Mas estão tudo aqui. A irmã Marilza, que é a esposa do nosso pastor, tá a minha esposa, tá a minha sogra, tá a minha filha, tá todo mundo aqui atrás. Louvado seja Deus. Mas o interessante é que pastor tem que ter história. Sim, com certeza. Quando você tem um pastor, de onde veio seu pastor? Não é assim? O pastor veio de tal situação. De onde veio o seu pastor? O próprio Jesus teve a história dele. De onde veio o pastor dos pastores? Veio lá do céu, passou, foi perseguido. O ministério de perseguição foi traído. Então, pastor sem história. É meio suspeito. Eu vou te falar, eu não aprovo, porque ele vai falar o que para mim? E quando eu estiver numa situação de um conselho dentro da área que eu caí? Ele não tem experiência, então pastor que não tem história, para mim é tchau. Amém? Não é bom. Todo pastor ele é um ex, como foi dito no começo. Então o que aconteceu? Quando chegou um certo dia, eu vou falar um negócio que eu não estou incentivando a igreja a dar dinheiro para ninguém. O dinheiro é para pagar conta de água, conta de luz, mas eu pedia muito dinheiro à igreja. Pastor. Pedia.
pedia. Meu Deus. Pedia, os irmãos, eu via eles como bonzinhos. Eu não gostava da igreja, mas achava os irmãos bonzinhos. Sim. E eles me acolhiam, falavam, Deus tem obra na sua vida. Deus usou muitos irmãos para me socorrer. Olha aí, ó. Muitos, muitos, muitos. E eu cheguei num determinado tempo, pastor, eu cozinhava, minha casa não tinha mais nada. Vendeu tudo. 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 Foi tudo por água abaixo. Minha casa não tinha mais Meus nada. irmãos. Nada. Sabe o que é nada? Era cinza no chão, E torrada de pedra, aquela cinza velha torrada. A água tinha cortado, a luz era no gato e o negócio era estreito. meu Jesus. E o interessante que eu tinha vendido até as panelas. Até as panelas. Eu cozinhava, sabe como era a minha vida sem Jesus? Eu comia na panela de cachorro. Meu Eu achei Deus. 2 panelas de ferro, Sim, ela... sem cabo, né? Sim, é de cachorro mesmo, a Cachorro, redonda. de Sim. cachorro. Uma era com ração e a outra era com água. Eu virei aquelas 2 panelas e levei para cozinhar, porque eu não tinha onde cozinhar. Eu pedia comida, era um pedite, eu era um esmolé, eu pedia esmola. Sim. E eu cozinhava no álcool de posto. Ainda bem que era naquela época, se fosse hoje eu era rico, né, para manter É. a Verdade, era rico. verdade. E eu falo assim com alegria, mas não me traz muita alegria não. Sim, eu imagino, Nossa. pastor. Imagino. Quando chega um certo dia eu comecei a ouvir uma música, ela falava, né, o teatro mágico, né, ele falava, e na história do farol de quem se foi, já não ilumina quando te beijar, mas o vento lá da areia trouxe uma infinita paz. E essa letra entrou na minha mente. Eu ficava muito louco ouvindo essa música, muito louco ouvindo essa música. Sim. E como é que eu ouvi essa música? Era um toca-CD que só tinha só o CD, o rádio não tinha mais, era só o CD. E eu Meu ouvia. Deus. Depois eu vendi também, vendi por R$5 e fritei também. Também foi embora. E não era nem a caixa de ar, era só o falante solto. Só o... fio. A vida, enfim, a vida de quem usa crack é uma vida de miséria, é o que a sociedade vê hoje aí, né? Na televisão, Cracolândia, Sim. queira, o mundo mostra as suas obras. Fala que o mundo não é mentiroso não, o mundo é mau, mas ele mostra as suas obras, as obras do mundo. E ali o que foi que eu fiz? Eu consegui deixar que essa música entrasse na minha mente, porque o diabo também, ele é assim, ele gosta de fazer a obra completa, ele extermina. É verdade. Sim. Extermina. Ele dá. Quando você não serve mais... Deus, ele não faz a obra pela metade, mas eu quero te dizer que o diabo também não. Uhum. Verdade. Vamos diferenciar, só que em Cristo você tem uma vida eterna. Exato. Com o diabo você tem o limite da vida. Acabou ali, acabou o inferno. E aí, pastor, desses 26 anos, e vendeu tudo, perdeu tudo, chegou a mendigar, chegou a morar na rua, passou diversas necessidades que eu imagino, Pastor, até deve não ter tido nem roupa suficiente. Minha roupa... E como que foi o encontro com Jesus? Como que foi o encontro com Deus? Depois do batismo, como que foi o encontro com Deus? É assim, o batismo foi com 16 anos. Sim. E o encontro com Deus? O encontro com Deus, ele foi assim. O verdadeiro mesmo, quando encontrou Jesus mesmo. Não, o verdadeiro foi assim. Eu fui nessa música que eu falei, que eu ouvia, eu tive uma ideia de ir pra praia. Certo. Pra praia. Chamei a Maria, eu falei, você fica? Não, eu vou. Não foi. No que a gente chega na praia, teve uma situação triste aí, horrenda, e venderam a casa que eu morava. O diabo faz a obra por completo. Meu Jesus. E quando eu volto da praia, eu fui recebido por um monte de viatura, como se eu fosse um periculoso. Certo. Na realidade, eu estava doente, eu não estava... Não me trazia perigo. E começou ali uma discussão e uma policial, ela veio ali e falou, olha, eu sou serva de Deus, olha só, Deus falando. Olha isso, ó. Para não que aconteça coisa pior, Deus vai mudar a situação. Meu Deus, que glória! Quando ela falou aquilo, a palavra de Deus, ela corta. Sim. Ela cortou meu coração e eu vi que eu ia medir força com a autoridade, eu não tinha... A única coisa que eu falei para eles, eu falei, a única coisa que me admira é que o único que está sendo roubado aqui sou eu. A admiração que eu tenho pela instituição, eu estou vendo conveniência com o errado. Eu não sou certo, mas eu não cometi erro nenhum. Sim. Por onde eu passei, eu tenho endereço, tenho tudo, eu não cometi nada de errado. Também não fui certo, mas eu tenho vício. Mas o meu vício não é o meu crime, é a minha dependência.
Eu sempre fui bem desenrolado para conversar. Sim. Sempre, esse é dom. É, É dom. dom, é dom. E aí, não teve muita ideia. Vai, porque o negócio vai ficar estreito. Aí peguei e fui. E passado o tempo, vou abreviar um pouquinho, Sim, porque a hora sim. passa. Passado ali um tempo, um rapaz, eu fui pedir uma esmola. Então eu era um esmoléu, agora eu virei um mendigo oficial. Sim, agora perdeu a casa. Perdi a casa, agora era um esmoléu sem casa, um mendigo. E eu me lembro que eu fui pedir uma esmola, esse aí eu falo o nome com gosto, irmão Silas. Olha aí. O irmão Silas, esse aí, ele tem um lugar de destaque lá no céu. Amém. Ele olhou com os Amém. olhos da fé e falou assim, você não é da rua. Eu falei, moço, eu estou 32 dias sem tomar um banho. E o senhor vem me falar que eu não sou da rua? 32 dias. Meu Jesus. Aquele cheiro ruim. Aquela situação ruim. E quando ele falou que eu não era da rua, eu falei, é fácil falar isso, né? Um carro desse na porta, uma loja. Eu falei pra ele mesmo. Sim. E ele falou, eu também paguei o preço. Eita. Você não é da rua. Eu não vou te dar 10 reais. Eu vou te dar 20. Mas você volta e amanhã, essa mesma hora. Eu falei, volta, eu fiquei até feliz, achei fácil. Vai dar mais. Achei fácil, exatamente. Na minha intuição eu ia me dar mais. Ia Mas dar. na realidade o que ele me deu foi muito mais. Sim, Foi sim. muito mais. E quando eu voltei lá no outro dia, o interessante é que dava meia-noite, mas não dava 5 horas. Aí lá volta eu. Quando eu volto, ele tava esperando, eu sabia que você vinha. Olha aí, ó. Eu confiei na sua palavra, eu sabia que você vinha. Ele falou, bem, fecha a porta. Ele pegou a esposa dele, fechou a porta da loja e falou, entra aí no carro. Eu entrei no carro, eu e a minha esposa, hoje, né, minha esposa. Sim. Sujo, fedido. E eu comecei a ficar com vergonha. É. Eu falei, caramba, eu pensei que ele ia me ajudar, por onde ele está me levando? E ele me levou para a casa dele. O servo de Deus, ele tem que fazer a obra, irmão. Diferente. A fé sem obra, ela é morta. Então É você que diferente. está servindo a Deus aí e não está fazendo obra, acorda, tu que dorme. Tem uns que estão com o olho aberto dormindo. Verdade. Levanta, Verdade. vai fazer a obra. E ali, louvado seja o santo nome do Senhor, ele me levou para a casa dele, uma casa muito boa. E nessa casa, Deus já tinha preparado ali um banquete, um banho. Quando eu estava tomando banho, eu falava, por que eu não morro? Aquela água preta Sim. saindo. E por várias vezes ali eu pedi a morte para Deus. Então eu cheguei no fim. No fim. Cheguei no fim. Certamente se eu saio dali com esse pensamento, tá entendendo Sim. a questão, a moral da história? Sim. O diabo plantou uma semente. E eu pensei que o pensamento era meu. Seu. E não era. Amém, igreja? Então as coisas de Deus, ela é assim, ela dá a volta no planeta Terra, mas volta e resume o que a gente está dizendo. E aquele pensamento não era meu, e eu saí ali preocupado, né, daquele banho, ele fez a barba, etc. Tal. Aí ele me chama, minha esposa tomou um banho também, pôs uma roupa limpa. Sim. E ele falou assim, vamos, Deus mandou te fazer algo. Fazer algo? Aí ele me deu um terno, um sapato. E eu falei, moço, mas eu vou usar o terno para não dormir. Ele falou, vamos se apresentar para o rei dos reis, calma. Meu Deus. E eu até ali não entendi, mas quando ele abriu a sala, era um banquete. Eu quero dizer, você que está ouvindo, que Deus tem um banquete para você. Glória a Jesus. E o banquete já está preparado. Receba aí, meu irmão. Minha Mas irmã. por que você fala isso? Eu tenho propriedade. Eu passei por isso. Não importa a sua situação. Deus tem um banquete para a sua história. Eu creio. Porque Deus, ele é a maneira que Deus trabalha. Primeiro Deus entra mostrando o que ele pode fazer e quem ele é. E ali ele dá a sequência. E ali eu entrei numa sala grande e tinha tudo que eu gostava. Deus, ele sabe o que você gosta. O seu banquete Deus vai ser as coisas maravilhoso. que te convém. Deus Amém? é maravilhoso. Se você não gostar de quiabo, não se preocupa, não vai ter quiabo não. Vai ter só o que você gosta, porque Deus, ele te conhece. Aleluia. E tudo que eu gostava estava ali. Então eu saí comendo desesperadamente. Sim. Vários dias sem comer, comendo uma coxinha aqui, tomando refrigerante ali, uma vez por dia, e olha lá, tinha gente que nem comia. Magro, Sim. magro. O pasto do diabo é seco. Eu magro, aquele cheiro horrível, mas já estava perfumadinho, já estava com outra linha, aí comecei a comer.
Comi. Quando eu estava quase passando mal, porque eu não comia muito tempo, ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele falou, agora vamos comer o banquete espiritual. Olha só, Deus Eita, trabalhou dos Jesus. dois lados. Olha, Então Deus, ele vai te socorrer. Deus, ele vai socorrer você dentro da sua prova. glória a Deus. Deus Tá estava vendo? dentro da fornalha, Deus estava dentro da cova. É dentro da prova que Deus vai te socorrer. Meu Deus. Eu que estava pensando na morte, a vida já estava lá. Já estava na sua A frente. vida já estava ali. E aí, quando eu saio dali, a gente entramos no carro e fomos para uma igreja. Quando a gente entra na igreja, o senhor que estava orando, ele estava atrás do púlpito orando, Senhor, que essa noite venha ser uma noite de bênção, venha ser uma noite de vitória, venha ser uma noite abençoada, porque o Senhor é o dono da bênção. E quando eu entrei, eu me lembro até hoje, a igreja ainda estava meio cedo do culto. Sim. Entrei lá de terno, magrinho de terno, uma barriga e lá na frente, né? Porque tinha comido muito. Aí quando entrei, ele, atrás do púlpito, ele para de orar e fala assim, acabou de entrar um grande homem de Deus. Eita, olha aí. E aquilo ali me chamou a atenção. Acabou de entrar na igreja, aleluia, um grande homem de Deus. E para você saber que eu estou falando com você, eu não vendi a sua casa, mas eu vou te devolver. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eita, Jesus. Olha aí, igreja. Se eu encontro com você, você não vai ter dúvida. Meu Deus. Deus ele não lança enigma. Deus, quando ele vem ter um encontro com você, ele já vem declaradamente. Ou seja, dá ouvido à palavra da Escritura que Deus ele vai te honrar. E ali, quando ele falou aquilo, eu parei assim e falei, ó irmão, eu até aqui estava bom. Mas você foi falar da minha vida para ele, eu já não gostei. Ah, o senhor já Já não gostei, já fiquei bicudo. O que estava bom até ali, Sim, já fiquei pensou bicudo. que ele tinha ido Meu falar. irmão, eu já não gostei, você foi falar para mim. Quantas pessoas estão sabendo que eu estou morando na rua? Ele falou, não, calma, irmão. Deus está revelando. Eu falei, não, irmão, você foi falar para ele. Olha Ele aí, falou, irmão, espera a palavra. E o que Deus falar, você escuta. O que não for, você deixa para lá. Mas Deus vai falar com você. E ali eu aguardei a palavra, passou a ler os louvores. Amém. E quando a palavra veio, Deus ele separou aquele dia para mim. Olha A aí. palavra falou minha vida. Tá vendo? Só faltou falar a data de aniversário, o RG e o CPF. Mas não era preciso, porque eu já estava derretido. Tava. E veio a promessa, eu vou te devolver a sua casa. Hoje você está por baixo, hoje você não tem onde dormir. Mas Jesus também não tinha onde encostar a cabeça. Por isso ele escolhe os derrotados, ele escolhe os fracassados. A palavra vem nessa direção, ele escolhe aqueles que não têm esperança. Mas essa noite eu vou te dizer, Jesus é a esperança. E aquela virtude foi entrando. E eu saí de lá cheio da esperança. Então, se você não for para a congregação, você não vai ter esperança. Verdade. Amém? Verdade. Se você não for para o ponto, você não vai pegar o ônibus. É. Então, a esperança está na casa do Senhor. A palavra é que cura. Verdade. E ali, meu pastor, eu entrei. E quando eu entrei, quando ele me falou tudo aquilo, eu fui embora. Certo. Aí no outro dia eu estava na rua de novo, mas cheio da Esperança. Só que passa o tempo, a semente foi lançada. E eu não ia para a igreja porque eu não tinha que tomar banho. Sim. Tinha Tá que com pôr a vergonha. roupa. E foi passando o tempo. Eu sei que com 6 meses, a palavra, 6 meses, uma pessoa foi lá me procurar e eu não estava. Eu tinha que fazer uma correria. Aí quando eu chego lá, um camarada meu falou, olha, vem uma pessoa te procurar. Eu falei, fala que eu não estou, que você não me conhece. Aí a pessoa voltou. Quando a pessoa voltou, ela foi me levar uma blusa, estava um tempo frio. Sim. Aí eu falei assim, eu não quero blusa não, o frio está no coração, está na alma. Você fez de mim um mendigo, eu não preciso. Ah, entendi. Deus desse agasalho. Entendi. O que eu precisava era, né, Da do minha lado casa, da minha vida de da volta. minha vida. Você fez de mim um mendigo, agora vem. Falei, não pode levar sua blusa, eu não quis. Eu não quis. Sim. E aí o senhor que falou que ia devolver minha casa já estava no caso. Amém. E quando o senhor, essa pessoa foi embora e depois ela me procurou, depois de uma semana, falou, volta para sua casa. Olha, Deus cumpre a promessa. Olha Passou aí, ó. 6 meses. 6 meses. Eu não sei o que você está esperando, mas conta. Olha aí, ó. Conta 6 meses. E Deus vai mudar a história de alguém que está ouvindo esse testemunho. Amém. Eu creio. Deus vai mudar a vida. E Deus muda a vida. Eu creio. E quando chega, essa pessoa ela me viu, ela falou, pelo amor de Deus, volta para sua casa. Porque eu não aguento mais sofrer
Aí, ó. Tem um Deus que eu não sei que Deus é esse que está me judiando. Meu Eu Deus. coloco a comida para comer, eu te vejo com o prato vazio bem na minha frente. Eu passo a mão, mas você não sai e eu te vejo. Sabe que Deus me trouxe a memória agora? Sabe que Deus me trouxe a memória? Quando a arca foi levada pelos filisteus, foi pelos filisteus? Não me recordo agora direito, Senhor. Foi os filisteus. Quando a arca foi levada, Deus permitiu que levasse. Mas o que aconteceu com eles? Exatamente. Deus me trouxe a memória disso aí. Exatamente. O Senhor era o servo de Deus. Porque eu tinha o selo. E te tomaram. Exatamente. Deus fez, olha, que bênção. E aí a pessoa falou, quando eu deito, quando eu vou me deitar, você está no pé da minha cama. Olha aí, ó. Sem coberta. Volta para lá. Nunca mais ninguém vai te tirar. Me perdoa. Eu não falei nada, só voltei. Só que a cura veio depois de 3 anos. Deus devolveu a casa. Sim, o Senhor continuou usando. Continuei usando. Continuei sem nada. Sim. Depois de 3 anos. E qual foi o momento chave? O momento chave é o encontro com Jesus mesmo. Quando a minha esposa lembrou dessa palavra. Sim. É a palavra. A cura vem na palavra. Ela lembrou. Você não lembra que Deus te devolveu a casa? Por que você não acredita nesse Deus? Sim. Eu falei assim, mas Deus não gosta de mim, Marilson. Deus não gosta de mim, não. Olha o jeito que eu tô, uma semana sem tomar banho. Na realidade, eu voltei com o mesmo costume de mendigo, só um mendigo que tem casa. Que tem casa. Eu era um esmoleque que tinha casa, então eu virei um mendigo. Agora eu sou um mendigo que tem casa. Tem casa. Então agora é a diferença de esmolé para mendigo. Sim. Né? O esmolé, ele pede esmola, mas ele tem abrigo. Sim. Né? O esmolé. Agora o mendigo, ele pede esmola, mas não tem abrigo. Não tem agora abrigo. Eu falei, agora eu tenho abrigo, mas peço esmola. Ou seja, eu sou um mendigo domesticado. O único problema é que Deus não gosta de mim. Sim. Não aconteceu nada. A promessa veio, mas não aconteceu nada. Deus não gosta, Deus gosta desses homens que tem carro, que tem casa grande. Aí fala que Deus abençoa, mas quando vai lá para lá já tem. Sim. Deus não gosta de quem não tem nada, Deus gosta de quem tem alguma coisa. E quando eu estou falando isso, depois de 3 anos que eu voltei para casa. Minha casa não era casa, na realidade, era uma ninharia. Certo. Uma palavra me veio, leu o Salmo 111. Meu Deus. Deus ele só vai mudar a sua vida pela palavra. É verdade. Ele falou comigo pela palavra e agora veja bem o que vai acontecer. Leu o Sim. Salmo 111. E quando eu olhei para ela e falei, você falou alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, Deus vai me matar, Deus está mandando eu ler a Bíblia, eu lá tenho nada com Deus. Falei assim, eu lá não quero nada com Deus, Deus não quer nada comigo. Eu vou ler a Bíblia para quê? Sim. Quando eu acabo de falar isso, eu dei um trago no crack de novo, eu tava fumando. Sim. E ela falou, até quando você vai ser ninguém, meu? Eu falei, até eu morrer, porque eu gosto de ser assim. Ou seja, meu Deus, o diabo faz você tomar propriedade da miséria e você gosta de ser miserável. Sai da miséria porque Deus tem o melhor para a tua vida. Verdade. E o que aconteceu? Quando o inimigo, quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi a voz de Deus, eu falei assim, agora Deus vai me matar, eu estou ouvindo a voz de Deus, ele está mandando eu ler a Bíblia, eu dei o segundo trago. Quando eu dei o segundo trago, uma água me molha aqui, me molhou uma água, me molhou água mesmo, molhou aqui, água quente, desceu e desceu pro coração. Ela, conforme ela desceu quente, eu vi o canal, né? Sim. Eu fiquei com medo, falei, Marilza, Deus vai matar mesmo, ele tá jogando água no meu ouvido. Meu Deus Deus. vai matar, eu fiquei com medo, já não foi mais somente um comentário, que ali já houve um fato. Sim. Deus tocou em mim, uma água, mas a água do céu é água que é pura, Que limpa, purifica. Uma água que fez mal porque estava em mim de mal, né? Exato. Mas para mim mesmo não fez mal onde eu estou aqui. Exatamente. Aí o que aconteceu? Na terceira vez, minha cama era uma grade, um colchão achado na rua. Eu não tinha nada. O sapato que eu usava era esses pegados do lixo. Sim. Esses pais que só deixam. Um chulé, rapaz. Sim. Era um chulé, coitado de chulé, né? Eu falei que chulé era uma carniça, né? Sim. E eu com aquelas roupas velhas, uma pior do que a outra. E na época não tinha moda da calça rasgada, mas acho que eu já fui um pioneiro nessa moda. Show mesmo que já lançou a moda. O negócio era feio. Já lançou a moda. Inclusive embaixo, assim, as calças Sim. eram terríveis. Andava muito. Meu Deus. E
Aí na terceira vez, deitou Aí, na cama. deitei na cama e falei, vou dar um trago deitado, porque eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Ou seja, Olha o isso. diabo planejou o fim. Mas aonde está planejado o fim, vai haver o começo. Eu tenho autoridade amém. do céu, porque eu passei por isso. Amém. Eu só falo o que eu vivi. Eu estou contando o que eu vivi. Sim, E sim. quando ela foi para lá, para a cozinha, que eu dei esse trago, eu acabei de dar o trago, eu comecei a ficar ruim. Comecei a overdose. Sim, Eu já tinha tido um. sim. Né? Já estava, esse era o segundo. Mas dentro daquela velha remessa. E aí, eu comecei a ficar ruim, comecei a ter aquele espiripar, Meu Deus. e minha veia aqui começou a engrossar, comecei a sentir as pontadas. E ela entra no quarto. No que ela entra, eu tinha uma Bíblia sem capa. Ah, Mas é porque Deus não usa capa, não. Deus, ele tira a capa. Aí quando eu olhei para ela, eu fiz assim, apontei para a Bíblia. E o Senhor, ele sabe como tocar nas pessoas. Ela pegou a Bíblia e me deu. Pegou assim e trouxe. pegou e trouxe, Pegou e tome. trouxe. Pastor, no que eu abro a Bíblia, Salmo 111. Salmo 111. Abrindo o Meu Salmo 111. Deus. Ó, presta bem atenção. A Jesus. Bíblia vivia fechada, sem capa. Inclusive eu tinha achado no lixo. Sim, Mas eu não lia. Aí abri Salmo 111. Quando eu abri no Salmo 111, eu não aguentava ler. Eu estava com começo de convulsão. sim, Tava, sim. o Imagino. Piri estava em choque. Uma situação horrível. Mas a Bíblia, ela fez isso aqui na minha mão. A Bíblia aberta no Salmo 111, igreja, é coisa para Deus. É coisa para Deus. Ela fez assim, ó, na minha mão. E assim. Porque ela esquadrinhou. Sim. A letra cresceu. No que a letra cresceu, eu comecei a ler. Olha aí que glória. Louco, louco, louco. E É falei Deus, assim. poder de Estava escrito Deus. Salmo 111, versículo 1. Estava escrito Poder de assim. Deus. Louvai ao Senhor. Vírgula. Louvarei ao Senhor na Assembleia e na congregação do justo. Eu falei assim, Deus está me chamando para louvar Ele. Olha que eu estou. Eu vou louvar Deus de que jeito? Aí o interessante é que eu fui ler o segundo, a letra grande, eu fui ler. Estava escrito assim, grandes são as obras do Senhor, procurado por todos os que nela tomam prazer. A glória de Deus entrou dentro de casa e caiu em mim. Meu Deus. Eu fui liberto na hora, no segundo versículo eu fui liberto. Na hora, pastor. Na hora. Deus não manda recado, Ele vem e faz. Meu Deus. Ele, pela palavra, eu sou liberto pela palavra, eu tive um encontro com Deus. Que maravilha. E passado um segundo eu falei assim, Senhor, mas eu vendi, né, a minha comida, eu não tenho nada, e eu sou mentiroso. E agora? Eu vou ter que mentir para ir para a igreja? Aí o senhor falou que não gosta de mentiroso. Aí veio de novo, grandes são as obras do Senhor. O Senhor deu mantimento aos que temem. Olha aí, ó. Grandes são as minhas obras. E eu entendi que Deus estava conversando comigo. Sim. Deus conversa com você, porque a carta já está escrita. Aqui são cartas de Deus para a nossa vida. E a carta veio. E eu comecei a entender a carta. Aí chegou no 9. Redenção enviou ao seu povo. Grandes são as obras do Senhor. E quando foi redenção, eu entendi Jesus. Sim. Ele viu a redenção, Jesus. Quer dizer, uma pessoa que não lia a Bíblia já entrou no entendimento da palavra. Já começou a... Aí eu li o 10. Eu li o 10. Grandes são as obras do Senhor e o seu louvor dura para sempre. Eu entendi. Estou salvo. Tô salvo. Que glória, que glória. Aí, quando eu acabei de ler, eu fecho a Bíblia e eu fui caindo. Aí ela falou, você está morrendo? Minha esposa, você está morrendo, você está morrendo? Eu falei, não, eu estou sendo liberto. Uma mão me pega desse lado, uma mão nitidamente me pega aqui, outra pega aqui, e começou a me chacoalhar. Meu Deus, pastor, que bênção. Pastor, é uma benção contando. É só para quem crê, viu, Uma meus bênção irmãos? contando, É para quem crê. Mas minha esposa vendo assim, ela ficou parada. Sim. Ela ficou paralisada. E aquela mão que me pegou, ela me balançava na cama, Nossa. naquele colchão, e os vultos saíam de dentro de mim. Meu E caía. Caía no chão e afundava, caía no colchão aqui e afundava. Os vultos pretos, eu via caindo. Eram muitos demônios que alojavam dentro de mim. É. E o Senhor falou, não, vou limpar a casa. Vou limpar a casa. A casa foi limpa. Pra Aí honra e glória de Deus. quando acabou aquele processo, durou um pouquinho de tempo, muitos demônios. Sim. Quando acabou aquele processo, eu olho assim para o lado, o cachimbo está fumaçando. Eu estou com 2 pedras no bolso. Falei, Maria, traz o lixo para mim, traz o lixo para mim. Olha que bênção. Ela falou, você está falando sério? Eu falei, estou falando, você traz o lixo. Ela correu, pegou o lixo e trouxe com
com a boquinha do lixo aberta, Sim. né? Aí eu peguei, inclusive era uma lixeirinha que eu tinha achado no lixo. Minha casa só tinha coisa do lixo. Meu Deus. Aí ela trouxe com a boca aberta assim, né? E eu peguei e falei, Satanás, até hoje você me enganou, mas eu sou homem, imagem e semelhança de Deus. Meu Jesus. Foram 26 anos que você mentiu para mim, mas eu estou te devolvendo a tua mentira. Toma o que é teu. Olha que bênção. E ela fechou aquele lixo e saiu correndo. Ela falou, vou correr para você não mudar de ideia. E Ela correu. ficou mesmo? No que ela correu, que ela foi jogar longe ainda. Sim. Quando ela volta, eu me levantei e falei, vou tomar um banho, me arruma. A brisa passou. A brisa passou lá. Deus curou na hora. Na hora. Irmão, se Deus tocar, é na hora. Na hora, exato, A mão de Deus tocou em mim. Exato. Quem tem que correr é o diabo. Exatamente. Deus não corre, não. Quem corre é o diabo. Aí quando Deus toca, Deus tocou, eu levantei, e aí ela falou assim, falei, pega uma roupa para mim. Ela falou, só tem roupa fedida. Toda a casa cheira mal, a roupa cheira mal, e aquele cheiro queimou meu nariz. Falei, meu Deus, olha a porcaria de cheiro que eu vivo. Isso não é vida. Olha aí, ó. Isso não é vida. Aí a ficha caiu. Quando Jesus chega... Tudo se faz novo. E aí a revelação veio do ambiente que eu vivi. É muito horrível. Sim. Aí o que aconteceu? Meu, que extraordinário. Eu fui tomar um banho. Aí a casa do Noia, como é? Não tinha o chuveiro queimado. Banho gelado. O sabonete, ela tinha comprado um dia antes, eu vendi o sabonete por R$1. Meu Deus do céu. Ela comprou aquele Presidente, Sim. que era grosso, para durar, porque não sabia quanto ia comprar outro. E o senhor vendia por R$1. Eu vendi por R$1 para inteirar. Eu tinha R$4 para inteirar por casa. Meu Deus do Um dia céu. Vocês estão vendo, irmãos, o que a droga faz? Shampoo, os 2 frascos vazios. Já tinha um e outro tinha trocado de frasco e vendi só o produto. Só o produto. A droga leva tudo. Era minha vida, era isso. Aí o que aconteceu? Eu não tinha um sabonete, eu não tinha um shampoo. Tinha uma pasta. Escovei os dentes e tomei o banho com água fria. E falei para ela, pega a toalha é mais preta que eu. Falei, Mas... a toalha estava horrível. Aquele nojo, por causa de que usa droga. Tá vendo quando são abertos os olhos, irmãos? A chama caiu e eu comecei a enxergar a realidade. E aí eu peguei, igreja, e está assistindo, presta atenção. Atitude é a chave que abre a tua intimidade com Deus. A atitude, Correto. você tem que quebrar um acesso, tem que pular por cima de algo, mas é a sua atitude Correto. que vai ser recebida por Deus. E o que aconteceu? Eu me levantei, pus lá a roupa, uma calça velha, um sapato cheio de chulé. Sim. E ela falou, já vai atrás de droga de novo? Eu peguei aquela Bíblia sem capa e falei, vou fazer o que Deus me mandou. Eu tô indo para a igreja. Glória! Eu fui para a igreja e fui procurar uma igreja, era um dia de sexta. Sim. E para achar um templo aberto. Meu Deus. Andei. Aí eu cheguei no templo e estava escrito assim, o único que eu vi aberto, nova aliança com Deus. Olha aí. Nova aliança. Nova aliança. Quando eu chego nesse templo, nova aliança, 3 pastores me recebendo, concluindo o Salmo 111, 3 pastores. Pois não, eu falei, olha, meu jeito, né? Acabei de ser liberto do crack. Você fala, é verdade. A verdade. A verdade tem que predominar. A verdade entrou. Acabei de ser liberto do crack, mas a minha casa está cheia de demônio, que uma mão me pegou lá, me balançou e caiu tudo. Eu não sei nem para onde foi. Sim. E eu precisava que vocês fossem lá para passar um óleo que cura lá na parede, para que tiver lá, ir embora. Já cheguei pedindo, né, a unção. Sim. E eles falaram, um olhou para o outro assim, quando você fala, o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo testificou. Um olhou, vamos lá, vamos. Aí fui, já voltei logo numa Mitsubishi. Olha aí, olha aí. Porque eles entraram em casa, os 3 choraram. Meu Deus. Aquela situação, os 3 homens de Deus chorou. Tá vendo? A situação de calamidade que eu vivia. Meu Deus. Aí ele falou, você vai se virar como? Eu falei, Deus vai me ajudar, eu estou liberto, ele me libertou. E eu estou feliz. O primeiro amor é terrível. Sim. O primeiro amor é terrível, eu estou liberto, o importante é que eu estou liberto. Aí ele perguntou para ela, aconteceu alguma coisa aqui? Aí ela testificou. Sim, porque eu vinha contando no carro. Ele falou assim, espera que a gente vai ali. Aí saíram. Mas eu não fiz que nem Pedro, não, ele não vai voltar. Fiquei ali feliz, fiquei falando com Deus, obrigado Deus, Senhor. O toque de Deus é sensacional. E aí, eles voltam com um bujão de gás. Eu tinha um fogão velho, mas não... Sim.
a Marisa não deixava eu vender, que ela falava que ela comprava o bujão, eu vendia, comprava o bujão, eu vendia, ela fazia Meu diário. Deus. E coitada, acho que ela tinha para ter o Aguentou, caminhão do né, bujão irmão? depois. Mulher, né, irmão? A Marisa aguentou. A sábia edifica a casa. Aí, quando eu cozinhava no álcool de posto. Sim. Aí, Enfim, te abençoaram. me abençoaram, né? Com bujão, Trouxeram frango, compras. bujão, frango, um pacote de arroz e 1 quilo de feijão. E nunca mais faltou nada na minha Glórias casa. Quando a falta, Deus. a emergência vem. Quantos anos já, pastor? Hoje, É. já tem 6 anos que eu estou na obra. Glórias a Deus. Passei por um processo, aí voltei lá para o deserto. E quando eu voltei para o deserto, passei 1 ano e 2 meses no deserto. Mas no deserto o Senhor veio ter comigo e falou assim: eu não faço a mesma obra 2 vezes. Você está liberto. Meu Deus. Eu ouvi a voz. Meu Deus. Eu ouço a voz. Eu ouvi ele falou: quantas vezes eu abri o mar? Quantas vezes Jesus veio para a terra no ventre de Maria? Sim. Quantas vezes ele ressuscitou Lázaro? Foi feita a obra quantas vezes? Uma. Então, igreja, Deus ainda só vai fazer uma vez. Ele não vai provar para você que ele é Deus. Ele vai fazer porque ele é Deus. Verdade. Ele não pede prova, não. Você vai ver que é o sobrenatural sobre a sua vida. E hoje eu me encontro liberto, pastor. Amém. Para honra e glória de Deus. Amém. Então, Feliz. se você estiver passando muito, Família feliz. muito. Se você estiver com alguém, ou se você estiver passando por algum processo, eu quero te dizer, a vitória vem. Amém. Porque o Deus que me deu a vitória é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, é o Deus que vela pela sua palavra e cumpre as suas promessas. É o mesmo Deus que vai te dar a vitória. Toma uma atitude, vai ouvir uma palavra lá no templo do Senhor, ou aonde você estiver mais próximo, mas não deixe de entrar na casa de Deus, porque a palavra de Deus diz: a minha casa será chamada a casa de oração. Verdade. Milagre é para poucos. É. Salvação é para poucos. Sejam salvos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode ligar. Amém, irmãos. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Tenham uma boa noite. E eu espero que esse testemunho aqui, ele entre no seu ser. Se você tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um parente na situação do crack, e você acha que não tem mais solução? Tem solução sim. Tem solução sim. Porque para Deus nada é impossível. Olha esse testemunho. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz e tamo junto. Nosso ministério Templo do Senhor fica aqui no Bela Vista, em Guarulhos. Deus nos abençoe. Amém, Amém, pastor? Amém.